Noir era um cara pobre com uma habilidade que lhe causava dores de cabeça constantes. Depois de perder o emprego, ele encontrou uma masmorra secreta e ganhou uma habilidade poderosa, mas tinha que suportar certos prazeres para subir de nível. No seu primeiro dia como bibliotecário, ele descobriu que foi demitido porque o filho de um visconde queria o emprego. Mesmo que o pai de Noir tenha tentado se desculpar pelas ações de seu filho, Noir não gostou e pediu-lhe que parasse, pois não respeitava seu pai o suficiente. Alice, sua adorável irmã, desceu as escadas e propôs que ele se juntasse à Hero Academy. Noir duvidou de sua capacidade de passar nos exames, mas Alice garantiu que, se ele falhasse, ela cuidaria dele. Ele foi para a cidade e encontrou sua amiga Emma Brilho, que deveria começar a trabalhar na biblioteca com ele. Emma, filha de um barão, tinha uma posição social mais elevada que Noir, mas sua amizade de infância permaneceu forte. Depois que Noir compartilhou o que aconteceu, ele pensou que Emma estava desapontada, mas ela revelou que tinha informações sobre a habilidade única dele, o grande sábio, que podia responder a qualquer pergunta, mas ao custo de uma forte dor de cabeça. Emma mencionou um velho sábio que beijava suas esposas para aliviar dores de cabeça e sugeriu que Noir tentasse. O inexperiente Noir rapidamente concordou, mas Emma o parou, sugerindo que encontrassem um lugar mais privado primeiro. No topo de uma torre onde estavam, Noir beijou Emma. Emma então pediu que ele usasse sua habilidade. Então ele perguntou ao grande sábio como poderia se tornar mais forte e passar nos exames da Academia de Heróis. O sábio revelou a existência de uma masmorra escondida em uma caverna e forneceu instruções sobre como entrar nela. Assim que obteve a informação, Noir sentiu uma dor de cabeça. Emma sugeriu outro beijo e depois que se beijaram, ela perguntou se sua cabeça ainda doía. Ele respondeu que sua cabeça estava bem, mas a maneira como ele a beijou sugeria que sua outra cabeça poderia ser a que estava causando desconforto. Noir pegou uma espada emprestada de seu pai e foi para a caverna que o sábio havia mencionado. Recitando o feitiço, ele abriu a porta para a masmorra escondida e entrou. Lá dentro, uma voz o guiou até uma sala no segundo andar. Lá, ele encontrou uma jovem que se parecia com uma versão menos impressionante da princesa de Arabasta. Ela estava imóvel, com as mãos e os pés presos por correntes. Noir perguntou se ela estava viva, e ela o instruiu a tocar sua cabeça. Quando ele o fez, ela se apresentou como Olivia, uma serva e aventureira que descobriu a masmorra escondida há muito tempo. Olivia explicou que após derrotar um monstro, ela acionou uma armadilha que aprendeu em correntes. Ela revelou que estava amarrada há 200 anos. Noir queria libertá-la, mas ela advertiu que as correntes, conhecidas como Correntes da Morte, a matariam se fossem removidas. Curioso, Noir perguntou por que ela o chamou se não podia ser resgatada. Olivia expressou que só queria alguém para conversar e presumiu que ele era habilidoso, já que encontrou o calabouço. Ela então perguntou seu nome e perguntou por que ele tinha vindo para a masmorra, o que levou Noir a explicar sua situação. Depois de ouvir a história de Noir, Olivia decidiu dar a ele suas habilidades, pois não precisava mais delas. Noir tocou sua testa na dela e suas habilidades foram transferidas para ele. Ela pediu para ele agora chamá-la de Mestre Olivia, já que ela lhe deu 3 habilidades: Criar, Conceder e Editor. A habilidade: Criar permitia que ele criasse qualquer coisa que pudesse imaginar. Conceder permitia que ele desse as habilidades que criava para outros, e Editor podia retirar essas habilidades. Com suas novas habilidades, Noir se sentiu o máximo, até que Olivia o trouxe de volta à realidade. Ela explicou que para usar as habilidades, ele precisava de pontos de vida, e quanto mais forte a habilidade, mais pontos de vida ela consumia. Para repor os pontos de vida, ele precisava fazer coisas que lhe dessem prazer. Olivia avisou que se seus pontos de vida chegassem a 0, ele morreria. No momento, Noir tinha 550 pontos de vida. Antes de sair da masmorra, Olivia o incentivou a testar suas novas habilidades. Ao sair, ele encontrou uma criatura fina e usou sua habilidade de criar para fazer uma bala de pedra, o que lhe custou 50 pontos de vida, mas destruiu o slime com sucesso. De volta em casa, Noir deitou no colo da sua irmã Alice enquanto ela cuidava dele. Inspirado pelo conselho de Olivia sobre prazer, ele decidiu experimentar e, de forma um pouco desajeitada, pediu um abraço à sua irmã. Alice, com seu aparente complexo de irmã, prontamente aceitou e seu LP aumentou. No dia seguinte, Noir encontrou-se com Emma e notou que ela estava diferente. Ela explicou que se vestiu por um motivo, mas o desatento Noir não percebeu rapidamente. Quando Emma ficou chateada, ao invés de acalmá-la, ele pediu um abraço para aumentar seus pontos de lealdade. Mais cedo, ele havia visitado Olivia e usado seus pontos de lealdade para criar uma nova habilidade chamada Discerning Odd, permitindo-lhe obter informações sobre qualquer pessoa ou objeto. Esta habilidade poderia ajudá-lo a passar no exame da Academia de Heróis. Testando a habilidade em Emma, Noir ficou satisfeito que funcionou. Quando Emma mencionou dores nas costas devido aos seus grandes terrenos, ele tolamente usou suas habilidades de criar e conceder para reduzi-los. No entanto, quando ele mencionou sua preferência por características maiores, Emma exigiu que ele as restaurasse, levando a outro desperdício desnecessário de LP que ele havia acabado de recuperar. No dia dos exames da Academia de Heróis, o instrutor anunciou a necessidade de formar grupos para coletar matérias-primas de monstros.
Ninguém queria formar equipe com Noir por causa de sua suposta falta de atratividade e status financeiro. Quando ele estava prestes a desistir, Emma pediu para ele se juntar a ela. Intrigado, ele perguntou o motivo da presença dela, e ela revelou que havia deixado o emprego e queria experimentar a academia. Outra garota chamada Lenore juntou-se a eles por causa da presença de Emma. No entanto, quando Noir tentou se apresentar, Lenore afirmou desdenhosamente que não se importava em saber o nome do lixo não reciclado. O teste começou e todos correram para encontrar os itens necessários. Lenore sugeriu que se separassem, instruindo Noir a não os arrastar para o nível dele. Noir pediu a Emma para esperá-lo enquanto ele se dirigia à masmorra para lutar contra criaturas e coletar materiais. Na masmorra, ele enfrentou um temível ceifador da morte de nível 99. Estando apenas no nível 23, ele temia a derrota certa. Tentando usar sua habilidade de editor para deletar o golpe de execução do ceifador da morte, ele percebeu que precisava de pelo menos 4.000 pontos de vida para fazê-lo. Rápido nos pés, Noir criou uma habilidade chamada Heavy para imobilizar o ceifador. Em seguida, ele criou uma grande bala de pedra e disparou-a contra o ceifador, destruindo-o completamente e aumentando seu nível para 33. De volta ao centro de exame, o instrutor começou a chamar os grupos que tinham passado. Emma, membro da equipe de Noir, estava ansiosa, temendo que eles não tivessem conseguido. Apesar de suas próprias dúvidas, Noir garantiu a ela que eles tinham passado. Assim que ele disse isso, o instrutor chamou a equipe deles e declarou que tinham a maior pontuação. Noir ficou surpreso, especialmente porque o crânio do ceifador morto que ele trouxe de volta foi inicialmente descartado como lixo por Olivia quando ele mostrou a elas. Depois de passar nos exames, o próximo desafio de Noir foi a falta de dinheiro para a matrícula. Ele pediu ajuda ao pai, mas infelizmente seu pai estava sem dinheiro e não pôde ajudar. Determinado a reunir o dinheiro por conta própria, Noir conversou com Olivia, informando-a sobre o valor necessário. Ela disse diretamente a ele que alguém como ele, um aproveitador, não poderia pagar. Olivia sugeriu que ele lutasse contra criaturas raras na masmorra e vendesse seus materiais. No entanto, Noir hesitou, preocupado que isso chamasse muita atenção para ele. Olivia então propôs outra solução, trabalhar na Guilda dos Aventureiros. Na guilda, eles conheceram Lola, a recepcionista, que explicou os diferentes trabalhos que os aventureiros realizavam e como seus níveis influenciavam a natureza de suas tarefas. Ela informou que subir de nível envolvia completar missões desafiadoras. Como parte do processo de registro, Lola entregou um formulário para detalhar suas habilidades. No entanto, ao revisar suas habilidades, Lola o acusou de estar brincando e de ser um impostor. Ela argumentou que ele se parecia com um aventureiro de nível baixo, alegando ser o sucessor de Olivia, uma figura lendária na guilda. Ao mencionar o nome de Olivia, Noir a chamou de sua mestra, irritando ainda mais Lola. Em um movimento ousado, Lola propôs uma condição. Ela levantaria a saia e pediria desculpas se Noir não estivesse mentindo. Concordando com os termos, Noir colocou a mão no tom discernente, um dispositivo que revelava a verdade quando tocado. Para constrangimento de Lola, o tom confirmou que estava dizendo a verdade. O descarado Noir observou ansiosamente enquanto Lola se desculpava com a saia levantada, obtendo satisfação e aumentando seus pontos de luxúria. Com o registro completo, Noir confidenciou a Lola sobre sua necessidade desesperada de dinheiro. Surpreendentemente, em vez de oferecer qualquer missão de alto nível, Lola propôs uma missão de nível D para capturar gafanhotos arco-íris, reconhecendo as capacidades de Noir. Ela até flertou com ele, aparentemente atraída por suas habilidades e competências. Durante a missão, Noir usou sua habilidade para criar imunidade à dor de cabeça. Assim ele poderia utilizar sua habilidade de grande sábio. No entanto, seus esforços pareciam fúteis, pois ele ainda sentia dores de cabeça ao usar a habilidade para coletar gafanhotos. Desejando que Emma estivesse lá para ajudar a aliviar a dor de cabeça, ela apareceu como se tivesse sido convocada por seus pensamentos. Curiosa sobre como ela o encontrou, Emma explicou que tinha ido à casa dele, e sua irmã informou que ele se juntou à Guilda dos Aventureiros. Expressando preocupação, ela mencionou saber sobre as dores de cabeça associadas ao uso da habilidade de Grande Sábio. Noir a tranquilizou dizendo que havia criado uma forma de imunidade às dores de cabeça, mas ao ver a expressão preocupada de Emma, ele rapidamente admitiu que não era eficaz. Em resposta, Emma sugeriu uma solução única, oferecendo beijá-lo para ajudar a se livrar das dores de cabeça. Noir aceitou a oferta de bom grado. De volta à Guilda dos Aventureiros, Lola entregou o dinheiro pelos gafanhotos a Noir, enquanto expressava claramente interesse nele. Ela também lhe ofereceu outro emprego. Sentada ao lado de Noir, Emma não estava disposta a deixar outra pessoa dar em cima dele. Ela declarou que também se tornaria uma aventureira e se juntaria a ele na missão. Isso desencadeou uma intensa competição de olhares entre as duas garotas. Lola afirmou sua posição como supervisora de Noir, considerando-se indispensável, alegando que Emma não tinha o direito de interferir no relacionamento deles. Emma, no entanto, afirmou a profundidade de seu relacionamento de longa data desde a infância, declarando sua intenção de ficar juntos para sempre. Percebendo que a situação poderia sair do controle, Noir diplomaticamente disse a cada garota o que elas precisavam ouvir antes de partirem.
Antes de se separarem, Lola convidou Noir para jantar, despertando o ciúme de Emma. Emma continuou resmungando sobre Lola quando, de repente, foram emboscadas por 2 goblins nível 17. Cada um deles enfrentou um goblin em combate, com Noir usando seu olhar atento para determinar que seu oponente era do sexo masculino. Aproveitando esse conhecimento, ele mirou suas balas de pedra em uma área vulnerável e conseguiu incapacitar o goblin. Assim que Noir estava focado em sua vitória, Emma o chamou. Ele se virou e encontrou o goblin que ela estava lutando morto na testa do coelho gigante que eles estavam procurando. Usando seu olho discernente novamente, Noir percebeu que era um monstro de nível 24, um que ele acreditava poder enfrentar. Antes que ele pudesse fazer um movimento, Emma se colocou na frente dele, declarando que derrubaria o coelho. Ela não queria dar a Lola mais uma razão para estar em cima dele. Com suas lâminas gêmeas, Emma demonstrou velocidade e habilidade incríveis, desviando facilmente dos ataques do coelho. Noir ficou admirado com suas impressionantes habilidades de luta. Emma usou sua habilidade de golpe de vento para empurrar o coelho para trás, mas a força não foi suficiente para derrotá-lo. Ela cortou o coelho com suas lâminas e tentou outro golpe de vento, mas o coelho saltou. Tanto ela quanto Noir conseguiram evitar serem esmagados, mas o coelho continuou mirando em Emma. Pouco antes que pudesse machucá-la, Noir disparou uma grande bala de pedra, fazendo a criatura voar. Aproveitando a oportunidade, eles rapidamente recuaram para a floresta. Sentindo-se abatida por sua suposta fraqueza, Anna acreditava que não poderia derrotar a criatura. Em resposta, Noir decidiu ajudá-la, aprimorando sua habilidade. Percebendo que precisava de mais pontos de vida para ajudar Anna e garantir sua própria sobrevivência, Noir perguntou a ela se poderia morder sua orelha. Emma, entendendo suas intenções, concordou, dizendo que não se importava, desde que ele pudesse ajudá-la. Enquanto Noir mordiscava sua orelha, Emma tentou controlar sua resposta emocional. No entanto, o som atraiu o coelho gigante para o esconderijo deles. Com seus pontos de vida recuperados, Noir tentou melhorar a habilidade de Emma. Antes que ele pudesse completar o processo, eles foram atacados pelo coelho. Conseguindo desviar de seus ataques, Noir criou uma parede de pedra que prendeu o chifre do coelho, dando-lhe a chance de melhorar a habilidade de Emma. Quando o coelho se libertou, ele investiu contra eles, tentando perfurar Noir com seu chifre. Emma interveio a tempo, quebrando o chifre. Ao retornar ao guild, eles apresentaram o chifre quebrado para uma Lola chocada. Emma revelou que tinha derrotado o coelho sozinha, ganhando confiança da missão. Lola pediu desculpas pelo seu tratamento anterior de Emma, levando a um entendimento mútuo entre elas. Noir então retirou os restos do coelho de uma dimensão de bolso que ele havia criado e anunciou que eles iriam assar a carne e fazer um banquete. Mais tarde naquela noite, durante o banquete, Lola deu a Noir o dinheiro por completar a missão e o parabenizou por ter entrado na Academia de Heróis, já que ele agora poderia se matricular com o dinheiro economizado. Noir expressou sua gratidão a todos os presentes, incluindo Olivia, mesmo que ela não estivesse presente. Ele prometeu visitá-la mais tarde. Noir e Emma estavam do lado de fora da academia, após pagar suas taxas de matrícula, discutindo como seria a vida agora que finalmente eram estudantes da academia. De repente, uma garota de cabelo loiro e seus guarda-costas passaram. Emma fez sinal para Noir se curvar, e quando o trio passou, Noir perguntou sobre a garota. Emma informou que ela era Maria Albert, filha do Duque Albert, um nobre de alta posição. Curioso, Noir usou seu olhar perspicaz para avaliar a força de Maria e descobriu que ela estava amaldiçoada. Sua expressão de choque levou Emma a perguntar o que estava errado, e ele revelou que Maria estava amaldiçoada a morrer em seu 16º aniversário. Algum tempo depois, Noir acordou e encontrou sua irmã, Alice, dormindo em cima dele. Confuso, ele perguntou a ela por que gostava de ficar tão perto e invadir seu espaço pessoal. Alice explicou que queria lhe desejar boa sorte no primeiro dia na academia e garantiu que se matricularia lá no ano seguinte. O pai deles entrou, viu a posição constrangedora em que estavam e imediatamente saiu, chocado e perplexo. Ele não tinha ideia do que tinha dado errado. Mais tarde, Nora encontrou-se com Emma, que estava animada, e sugeriu que eles fizessem a saudação especial deles. Eles acharam um lugar escondido entre as árvores, compartilharam um beijo e depois foram juntos para a escola. Na escola, os estudantes deixaram claro que desprezavam Noir. Eles não conseguiam entender estar na mesma classe que alguém que consideravam um plebeu feio e inútil. Eles o evitavam como uma pandemia. Por outro lado, Emma foi recebida de braços abertos e rapidamente se tornou popular entre os rapazes. Lenore, a garota que estava na equipe de Noir durante os exames de admissão, o avisou para não falar com ela. Rumores circulavam de que ela tinha matado o ceifador morto, e os estudantes acreditavam nisso. Noir, contemplando sua situação difícil, encontrou-se em um encontro inesperado, quando Maria, uma colega estudante, entrou na sala de aula. Para a surpresa de todos, Maria reconheceu a presença de Noir e expressou que estava honrada em conhecê-lo, causando alvoroço entre os alunos. Confuso, Noir perguntou a Emma quando eles haviam se tornado amigos, mas Emma afirmou que estava prestes a lhe perguntar a mesma coisa.
Outro aluno que anteriormente evitava Noir tentou engajá-lo em uma conversa depois que Maria falou com ele. No entanto, Noir ignorou o aluno, dando-lhe um pouco do seu próprio remédio. A primeira aula deles foi com Emma Estes, que equilibrava-se em uma espada de madeira enquanto revelava seu passado como mercenária por 18 anos antes de se tornar professora. Com uma presença intimidadora, ela incutiu medo nos alunos. Emma prometeu transformá-los todos em forma, e declarou sua intenção de persegui-los mais do que uma inteligência artificial tóxica até que se tornassem capazes. Na primeira aula de autodefesa, Emma Estes usou Noir como cobaia, pedindo-lhe que a atacasse com sua espada. Ele advertiu-a brincando sobre sua armadura de enredo e o dano potencial que poderia causar, mas Emma, confiante, o dispensou como um fraco. Usando seu olhar perspicaz, Noir viu que Emma era incrivelmente forte no nível 232. Ele avançou em sua direção com toda a sua força, mas quando pensou que poderia acertá-la, ela se moveu tão rápido que parecia ter desaparecido. Emma revelou que era um movimento chamado backstep e instruiu Noir a replicá-lo. Tolamente, Noir pensou que seria fácil devido à sua experiência lutando contra criaturas na masmorra oculta. No entanto, antes que ele pudesse se mover, Emma o atacou e ele caiu no chão de dor. Sussurros entre os estudantes a rotulavam como uma instrutora demônio. Emma então ofereceu a Noir uma recompensa. Se ele pudesse desviar de seu ataque e executar o recuo, ele receberia um prêmio especial. Para motivá-lo ainda mais, ela ajustou a gola de sua camisa, chamando a atenção para seus amplos atributos. Os alunos masculinos gritaram com Noir, e alguns até expressaram o desejo de que ele caísse morto para que pudessem ocupar seu lugar. Percebendo que tinha poucos pontos de vida restantes, Noir abandonou a ideia de criar uma habilidade de artes marciais e usou sua habilidade criativa para aprimorar o passo para trás. Emma, percebendo sua distração momentânea, avançou para atacar, mas, para a surpresa de todos, Noir conseguiu desviar dela com um passo para trás logo na primeira tentativa. Sem perder tempo, Noir reivindicou a recompensa que Emma havia prometido. Para sua surpresa, a recompensa era Emma sentada sobre ele, praticamente montando nele. Ela comentou casualmente que seus amigos sempre a elogiaram por ter um ótimo traseiro. Os estudantes do sexo masculino estavam cheios de inveja, enquanto as estudantes do sexo feminino os consideravam tolos. Emma parecia querer chorar ao perguntar a Noir como ele se sentia. Noir afirmou que ela tirou seu fôlego, mas esclareceu que ele quis dizer isso no sentido literal. Emma, assumindo que ele estava completamente apaixonado por ela, ficou com raiva e triste quando ele comentou sobre seu traseiro pesado, efetivamente o calando. Emma então declarou que o intervalo havia acabado. Emma correu para ajudar Noir a se levantar e perguntou timidamente se essa experiência o transformaria em um homem que aprecia nádegas, já que a dela era quase inexistente. Noir negou, mas estava secretamente satisfeito, pois seus pontos de vida aumentaram, e ele mencionou casualmente que não se importaria de fazer isso de novo. Emma, com uma expressão de desaprovação, pediu aos alunos que se juntassem em duplas para a próxima lição. Emma e Noir imediatamente formaram uma dupla, mas Emma disse que eles não podiam porque estavam namorando. Os dois negaram, insistindo que eram apenas amigos ou mais como amigos com benefícios. Emma também informou a Maria que ela não poderia fazer dupla com sua assistente. Maine Allen, o filho de um duque, ofereceu-se para fazer par com Maria, já que estavam no mesmo nível, mas ela recusou. Em vez disso, Maria ofereceu-se para fazer par com Noir. Emma parecia com ciúmes, e até Alice, frequentando sua própria escola, de alguma forma percebeu que seu irmão estava com outra garota. Emma anunciou que eles aprenderiam defesa passiva e instruiu-os a revezar-se virando-se uns aos outros. Noir ofereceu a Maria o primeiro movimento e rapidamente melhorou sua habilidade. No entanto, quando Maria o virou, ela de repente caiu em cima dele, deixando Noir com um rosto cheio de embaraço. Quando um espectador preocupado se aproximou, Noir tentou explicar, mas Maria ignorou, instruindo-o a não se mover enquanto ela se levantava. Alegando cansaço, Maria perguntou a Emma se ela poderia descansar pelo restante da aula. Isso fez Noir se perguntar se o comportamento dela foi influenciado pela maldição. Noir tentou usar sua habilidade de editor para remover a maldição, mas ele não tinha LP suficiente. Buscando conselhos, ele perguntou ao grande sábio qual era a maneira mais rápida de aumentar seu LP. O sábio sugeriu de forma humorada dar tapinhas nos traseiros de todas as garotas, enquanto corria além delas. Consciente de que isso levaria à sua ruína e não aumentaria suficientemente seus pontos de amor, Noir rejeitou a ideia. Usar a habilidade tinha lhe dado dor de cabeça, e nem mesmo sua imunidade à dor de cabeça pôde aliviar o sofrimento. Desesperado, ele perguntou a Emma se eles poderiam fazer sua saudação especial. Emma hesitou, apontando o público e o potencial constrangimento, mas Noir ignorou suas preocupações e a beijou de qualquer maneira. Os estudantes gritaram surpresos, e uma Emma de aparência severa correu atrás de Noir, ordenando que ele corresse voltas ao redor da escola. Depois da escola, Noir e Emma foram ao Guilda perguntar a Lola se ela sabia uma maneira de remover a maldição de Maria. Lola explicou que a melhor opção seria encontrar um clérigo que pudesse ajudar a exorcizar o mal. Ela mencionou que sua melhor amiga, Luna, era uma clériga, mas normalmente não aceitava casos assim por razões pessoais. No entanto, Noir estava determinado a salvar Maria.
Ken tinha sido gentil com ele. Ele decidiu que ajudaria Luna a resolver seu problema se isso significasse salvar Maria. Noir foi encontrar Emma, e quando a viu esfregando os ombros, ele se ofereceu para lhe dar uma massagem. Em troca, ela concordou em sentar nele novamente, mas apenas se ele atendesse às suas expectativas. Rapidamente, Noir criou uma habilidade de massagem antes de ajudar Emma. Enquanto isso, quando Lola foi ao templo para encontrar Luna, ela a descobriu descansando em seu quarto porque estava cansada de atender pessoas o dia todo. Após os cumprimentos, Lola explicou a situação para Luna e pediu para ela vir ajudar Noir. Enquanto isso, para passar o tempo antes de encontrar com Lola e Luna, Noir foi visitar Olivia. Ela estava visivelmente chateada com ele, mencionando que ele não a via há 2 semanas. Noir pediu desculpas por não visitar com mais frequência e compartilhou tudo o que aconteceu com Maria. Olivia especulou que a maldição de Maria provavelmente tinha algo a ver com alguém da família dela, explicando que existem habilidades que permitem amaldiçoar pessoas. Ela sugeriu que Noir precisaria de pelo menos 10.000 pontos de vida para remover a maldição, mas aconselhou que, como ele não poderia acumular tantos pontos de vida rapidamente, era melhor deixar o clérigo lidar com isso. De maneira brincalhona, Olivia sugeriu que ele poderia usar Luna para realizar suas fantasias, já que ela era uma meio-elfa e uma espécie exótica. No entanto, Noir não estava interessado em usar Luna como fonte de pontos de luxúria. Olivia então lhe ensinou uma habilidade chamada Lucky Lacquer para ajudá-lo a ganhar mais pontos de luxúria, embora tenha mencionado que era proibido. Noir rapidamente criou a habilidade. Enquanto Noir se dirigia para encontrar Lola e Luna, Emma chamou sua atenção, avisando que ele estava atrasado. Em sua pressa, um gato cruzou seu caminho, fazendo-o perder o equilíbrio e cair de cara no peito de Emma. Este encontro inesperado aumentou seus pontos de sorte. Uma brisa repentina levantou a saia de Emma, inadvertidamente expondo sua roupa íntima. E um incidente semelhante aconteceu com as outras garotas próximas, aumentando ainda mais os pontos de sorte do Noir. Percebendo o efeito do sortudo tarado, Noir editou a habilidade para ser eficaz apenas em certos momentos. Apesar de estar satisfeito com o resultado, Noir foi repreendido por Emma, que pensou que ele estava sorrindo porque achava a situação engraçada. Lola e Luna observaram a interação, com Luna comentando que Noir era exatamente o tipo dela, para o descontentamento de Lola. Lola apresentou Luna a eles, e antes de entrarem no restaurante, Emma avaliou a aparência de Luna e reclamou sobre sua perfeição. Emma se arrependeu de deixar Luna conhecer Noir no restaurante. Luna revelou que já tinha conhecido Maria antes, mas recusou-se a levantar sua maldição porque era uma maldição de 16 anos. Quando Noir perguntou sobre a condição de Maria, Luna expressou preocupação, e Noir usou seu olho perspicaz para descobrir que toda vez que Luna usava sua habilidade de levantar maldições, sua vida se encurtava. Enquanto caminhavam pela cidade, Noir se perguntava sobre a gravidade da maldição de Maria, que até mesmo um meio-elfo com uma longa expectativa de vida poderia correr o risco de morrer ao removê-la. De repente, Luna parou de andar e pediu a Noir para levá-la até Maria, pois havia mudado de ideia sobre curá-la. Noir pediu a Lola e Emma que os desculpassem, e quando a sós, Luna admitiu que sabia que morreria se removesse a maldição de Maria. Luna explicou que sua mãe, que também era clériga, havia morrido ao remover maldições e curar pessoas. Apesar de saber das consequências, Luna queria seguir os passos de sua mãe e ajudar os outros até seu último suspiro. Naquele momento, ocorreu uma explosão nas proximidades e eles descobriram uma parede desabada com uma criança presa embaixo. Lola libertou o menino, mas ele estava ferido, e Luna hesitou em usar seus poderes de cura. Noir não conseguiu responder à pergunta existencial de Luna, mas Luna, determinada a ajudar, usou suas armas para disparar tiros de cura, curando imediatamente o menino. Noir elogiou sua habilidade, mas Luna não respondeu. De repente, ela caiu e Noir correu até ela, pensando que ela tinha se machucado. Luna, tremendo e chorando, admitiu que tinha medo de maldições. Noir percebeu que usar seus poderes de cura ativava sua habilidade de cortes. Lola os tranquilizou que não era a primeira vez, e Luna ficaria bem. Quando Luna acordou, ela se sentiu envergonhada pelo que aconteceu e pediu a Noir e Emma para esquecerem tudo o que viram. Eles garantiram que estava tudo bem, e Luna, levantando-se, sugeriu que continuassem em direção a Maria. Noir disse a Luna para ir com calma e encontrar outra maneira de ajudar Maria. Quando Luna perguntou por quê, ele apontou que seus joelhos estavam tremendo, lembrando-a de que ela tinha acabado de admitir ter medo de maldições. Luna tentou negar, mas Lola insistiu que ela parasse de fingir e contasse a verdade. Luna então revelou que estava realmente com medo porque quebrar a maldição de Maria provavelmente resultaria em sua própria morte. Lola, chocada e irritada com o segredo que Luna guardara, aceitou suas desculpas e tentou explicar suas razões. Lola abraçou Luna, desculpando-se por não ter percebido e aconselhou-a a parar de tentar fazer tudo sozinha. Mais tarde naquela noite, enquanto discutiam como ajudar Maria sem sacrificar Luna, Noir compartilhou sua solução.
Ele descobriu que poderia usar a habilidade de editor para mudar a condição de habilidade de Luna, de modo que, em vez de usar sua vida como pagamento, ela usaria dinheiro. O único problema era que ele não tinha pontos de vida suficientes para fazer isso. Lola e Luna ficaram confusas, então Noir explicou que precisava de pontos de vida para usar suas habilidades, que ele só poderia ganhar ao se envolver em atividades prazerosas ou fazer coisas que desejasse. Ele também mencionou a necessidade de muito dinheiro para Luna. Lola sugeriu uma solução, mencionando um nobre que organizou um evento chamado Harem Pride. Este evento envolvia homens degenerados assistindo outros exibirem suas mulheres. Serviu como uma desculpa para os participantes odiarem homens bonitos que podiam atrair mais mulheres do que precisavam. O evento ocorria semanalmente, proporcionando uma oportunidade para ganhar algum dinheiro. Aman trouxe chá para Maria e a encontrou com dor, percebendo que Maria havia desenvolvido sentimentos por Noir, e eles não estavam felizes com isso. Até a Luna admitiu que tinha se apaixonado por ele também. Noir visitou Olivia, que comentou sobre o cheiro de muitas mulheres. Ele reconheceu que esteve com muitas mulheres ultimamente e as beijou muito. Quando Olivia pediu um beijo, Noir ficou envergonhado e tímido. Ele explicou que, como ele sempre era aquele que recebia o beijo, não sabia como fazer isso. Ele deu a ela um beijo na testa e prometeu voltar com um beijo adequado nos lábios para agradecê-la por salvar a vida de Maria. A família de Maria recompensou Noir e as garotas com 100 milhões cada um. Emma sugeriu que Noir poderia usar o dinheiro para abrir uma loja vendendo materiais raros para monstros, oferecendo-se para ajudá-lo. No entanto, Lola insistiu que tudo o que ele precisava eram suas habilidades e nada mais. As garotas acabaram discutindo sobre quem seria mais adequada para ajudá-lo, e Luna se juntou à discussão. Para não se envolver na discussão deles, Noir se despediu e os deixou resolver isso. Quando Noir chegou em casa, seu pai não podia acreditar na quantia de dinheiro que ele havia recebido e sugeriu usá-lo para jogos de azar, revelando por que estavam sem dinheiro. No entanto, Noir, não confiando em seu pai, o encarregou de encontrar um local adequado para a loja e cuidar da papelada. Alice se ofereceu para ficar de olho nele. Mais tarde, Noir decidiu explorar o calabouço para encontrar materiais raros para Gacha. Antes de sair, ele visitou Olivia, que fingiu estar morta até que ele a fez cócegas. Ela reclamou de suas visitas infrequentes e Noir compartilhou seus planos de explorar o calabouço. Olivia deu-lhe conselhos sobre novas habilidades, incluindo um elevador de calabouço para facilitar a travessia dos andares e uma habilidade de cegueira com luz. Ao testar o último, Noir quase cegou a si mesmo. Enquanto explorava, Noir alcançou o 5º andar, encontrando apenas monstros mortos. Confuso, ele continuou até encontrar um leão preto com uma tulipa crescendo de sua cabeça. Incapaz de discernir seu status, Noir usou a habilidade de cegamento de luz e tentou escapar usando o elevador da masmorra. No entanto, para sua surpresa, o leão falou com ele, revelando que precisava de sua ajuda para encontrar um amigo no 6º andar. A caminho do 6º andar, o leão, Toramaru, compartilhou que seu nome era irônico, dado que ele era um leão, e foi dado a ele por seu amigo, Vazil, 350 anos atrás. Vazil pediu a Toramaru para esperar no 5º andar enquanto ele verificava o 6º, mas nunca voltou. Noir criou uma habilidade de visão noturna para navegar pelo escuro do 6º andar. Enquanto explorava, Noir encontrou uma horda de zumbis que podiam se separar. Fugindo deles, ele se escondeu em uma sala e encontrou um novo corredor quando saiu. Lá, ele encontrou outro zumbi que parecia diferente. Percebendo que era Vazil, Noir usou suas habilidades para apagar os traços de zumbi e restaurar Vazil ao seu eu original. Vazil expressou vergonha por fazer Toramaru esperar todos esses anos, mas Toramaru o tranquilizou para não se sentir mal. Vazil compartilhou que ele iria voltar para sua cidade natal para estar com seu amor, mesmo que seu povo não acolhesse outras espécies de tigresa. Noir se despediu dos velhos amigos e eles prometeram se ver novamente. Noir perguntou a Toramaru o que ele planejava fazer agora, e Toramaru admitiu que não fazia ideia. Ele então disse a Noir que tinha esquecido algo no 5º andar e voltou. Curioso, Noir o seguiu e encontrou Toramaru chorando. Sentindo-se simpático, Noir pediu a Toramaru para ser seu amigo e o convidou para morar com sua família. Mais tarde naquela noite, Noir apresentou Toramaru à sua família, e tanto sua mãe quanto sua irmã gostaram dele. Seu pai estava um pouco assustado, mas sempre foi um covarde, então não importava. Seu pai perguntou por que Toramaru tinha uma tulipa crescendo da cabeça, e Noir disse que ele era sensível sobre isso. Emma e Noir se encontraram e foram para a escola juntos. Na escola, encontraram Maria e Amain, que agradeceram a Noir novamente por salvar a vida dela. Noir ficou sem jeito enquanto Maria o abraçava, e então Amain revelou que estava feliz que Maria melhorou. Logo antes da prova começar, Emma entrou na sala de aula. Ela disse a eles para não esperarem que as provas fossem tão fáceis quanto o exame de admissão. Emma explicou que a prova duraria 2 semanas e disse a eles que precisavam reunir todos os materiais listados em um quadro que ela mostrou. Se eles não conseguissem os pontos necessários, teriam que fazer aulas de verão.
Enquanto almoçavam, Emma sugeriu juntar os materiais, mas Noir disse que não seria fácil encontrar os materiais. Ele perguntou o que ela queria encontrar primeiro, e ela disse que era o dragão, embora provavelmente fosse a coisa mais difícil de encontrar. Noir sugeriu pedir ajuda a Lola, e mesmo que Emma não quisesse, ela concordou com o plano dele. Noir e Emma foram até a guilda para ver Lola. Enquanto estavam do lado de fora conversando, ouviram uma confusão vindo de dentro. Quando eles entraram, viram Luna tentando impedir Lola, que estava a segundos de dar um tapa em alguém. Aconteceu que Sarah, outra recepcionista, estava roubando os aventureiros da Lola. Sarah lhe disse que era porque ela não tinha charme, e é por isso que eles a deixaram. Lola tinha certeza de que tinha feito algo para fazê-los ir embora. Sarah até apontou para a cota de recepcionista pendurada na parede e disse que Lola estava apenas brava porque ela era incapaz de fazer um bom trabalho. Aconteceu que a recepcionista com mais aventureiros tinha mais benefícios do que as outras, e Sarah estava no topo da lista. Sarah disse a Lola que ela não tinha provas de que realmente seduziu seus aventureiros. Então ela propôs um acordo. Se Lola pudesse superá-la no ranking de recepcionistas do mês, ela nunca roubaria seus aventureiros novamente. Lola concordou, mas Sarah acrescentou que se Lola perdesse, ela levaria Noir embora. Ela então se aproximou de Noir, encostou-se nele e disse sedutoramente que estava muito animada para se tornar sua recepcionista. Luna e Emma pareciam prestes a terminar o que Lola havia começado e deram um tapa nela. A curiosidade fez Noir dar uma olhada em suas habilidades e descobriu que ela tinha algumas habilidades muito específicas, o que lhe causou um sério sangramento nasal. Quando Sarah estava sozinha, ela ria como uma psicopata e disse que já havia disciplinado seus aventureiros, então não havia como seus porquinhos contarem a verdade para ninguém. Noir parecia um pouco satisfeito demais quando pensou em Sarah sendo sua recepcionista. Ele disse a Lola que ele e Emma poderiam ajudá-la, já que precisavam encontrar materiais raros para seus exames, então ele pediu a ela para dar a eles qualquer missão de alto nível e disse para ela vencer, não importa o que acontecesse. Luna, que tinha acabado de se juntar à guilda, ofereceu-se para ir com eles para que pudessem completar a missão a tempo. Eles foram em missões e conseguiram reunir os materiais de que precisavam. Luna disse a eles que ouviu de um amigo onde poderiam encontrar alguns dragões da Terra, e eles elaboraram um plano sobre como capturar um. Toromaru os levou nas costas até o campo onde encontrariam os dragões. Noir perguntou ao grande sábio onde estava o dragão mais próximo e acabou com dor de cabeça quando Imemo o beijou. Luna ficou chocada, então eles rapidamente explicaram que era por causa das suas dores de cabeça, mas ela não acreditou muito na explicação deles. Depois que cavaram um buraco e montaram uma armadilha para o dragão cair, Noir encontrou o dragão e olhou para suas habilidades. Ele tentou editá-las um pouco, mas isso exigiria muitos pontos de técnica, então decidiu seguir o plano original. Noir atirou uma pedra no dragão adormecido e agiu como isca para atraí-lo para a armadilha. O dragão caiu na cova e eles não perderam tempo em atacá-lo com lanças, primeiro cegando-o e depois finalmente matando-o. Noir e Emma entregaram seus materiais na academia, e Maria os elogiou por matar o dragão com sucesso. Eles também contribuíram com os materiais restantes da missão para a guilda, impulsionando a classificação de Lola. Infelizmente, Sarah conseguiu assumir a liderança novamente, ostentando seu sucesso e a devoção de seus aventureiros sobrecarregados. Determinado a ajudar Lola, Noir voltou para a masmorra. Olivia sugeriu explorar o 7º andar em busca de materiais raros. Ela também deu conselhos sobre novas habilidades, incluindo fogo, água e relâmpago. Olivia recomendou criar uma habilidade chamada Fusão Mágica, permitindo-lhe fundir suas habilidades existentes para obter maior poder. Noir aventurou-se até o 6º andar, combinando chama sagrada e bala de pedra para eliminar zumbis. Ao chegar ao 7º andar, uma surpresa o aguardava, uma floresta. Sem ele saber, alguém estava observando. Enquanto explorava, ele encontrou uma matilha de lobos prateados, evitando-os devido à sua força. A observadora, uma garotinha parecida com a jovem Emma, aproximou-se dele. Inicialmente cauteloso, Noir examinou suas habilidades e a identificou como uma dríade. A dríade revelou-se como um grande espírito de árvore chamado Dory. Ela explicou sua habilidade de sensibilidade à floresta, permitindo-lhe sentir todas as atividades dentro da floresta. Dory compartilhou seu dilema: um monstro estava drenando sua mana. Como seu corpo real não podia se mover, ela pediu ajuda a Noir para derrotar o monstro. Em troca, ela prometeu guiá-lo até o 8º andar e revelar tesouros escondidos no 7º andar. Intrigado, Noir concordou em ajudar e pediu a Dory mais detalhes sobre o monstro. Dory o levou até sua árvore e mostrou-lhe a poderosa abelha dourada. Noir alertou que a abelha era muito mais forte do que ele, e tentar atacá-la seria perigoso. A abelha drenou mais mana da árvore de Dory, causando-lhe dor. Noir sentiu-se frustrado por não poder ajudar, especialmente quando Dory tentava sorrir apesar da dor. Apesar de sua oferta de mostrar-lhe o caminho para o 8º andar, Noir não conseguiu deixá-la ir sozinha porque ela o lembrou de sua amiga.
Ele não queria abandoná-la e Dory percebeu que ele tinha um corte nos lábios. Para confortá-lo, ela o beijou, aumentando seus pontos de vida. Já que ele gostou, ele decidiu procurar a ajuda de Olivia. Ela aconselhou-o a se afastar considerando o perigo, mas ele insistiu em ficar. Olivia zombou dele sobre se apaixonar pelo espírito da árvore, e ele explicou que Dory o lembrava de seu amigo. Olivia teve a ideia de usar os monstros da floresta para derrotar a abelha. Noir encontrou o ninho da abelha, instruiu Dory a se esconder e provocou alguns lobos. Levando-os em direção ao ninho da abelha, ele caiu, mas usou a habilidade de cegar com luz para escapar do ataque deles. Ele encontrou a abelha atacando a árvore de Dory novamente e a atacou, mas a abelha bloqueou sua espada e desviou dos seus golpes de relâmpago. Os lobos retornaram e, percebendo que não poderia lutar contra todos, Noir editou a habilidade alvo para fazer os lobos atacarem a abelha. Enquanto eles lutavam, ele tranquilizou Dorian. Quando a abelha enfraqueceu após matar os lobos, ele usou fusão mágica para derrubá-la. Com tudo acabado, ele garantiu a Dory que tudo estava bem. Dory pediu desculpas por não poder ajudar Noir, mas ele a tranquilizou dizendo que ela realmente ajudou a aumentar seus pontos de vida. Fiel à sua promessa, Dory mostrou a Noir onde os tesouros estavam escondidos e deu-lhe o conteúdo dos baús, uma pérola que aumenta o vento e um artefato. Noir decidiu dar a pérola a Emma e o artefato a Lola. Dory então o guiou ao 8º andar, mas ela se sentiu triste por ele partir. Noir prometeu visitá-la novamente e saiu. De volta à guilda, o evento de classificação das recepcionistas começou. Cada aventureiro recebeu uma bolsa de moedas, e Noir e Sarah foram os últimos a permanecer. No final, Noir venceu, levando Lola a lembrar Sarah para não roubar os aventureiros dos outros. Apesar do aborrecimento de Sarah com o fim de sua sequência de vitórias, Noir tentou consolá-la. Durante a conversa, Emma aproveitou a oportunidade para entregar a Noir um mapa para sua casa, chamando a atenção de Lola. Lola correu atrás dela, e Noir deu a Emma a pérola do calabouço. Ela agradeceu a ele e engoliu, ganhando 2 novas habilidades. Embora Emma parecesse triste, ela assegurou a Noir que estava tudo bem. Ela então o convidou para uma festa nobre naquele final de semana. Inicialmente hesitante, Noir concordou depois que Emma o fez sentir-se culpado por dançar com outros meninos. Antes de partir, Emma disse a Noir que ele provavelmente não notaria se alguém a levasse embora, deixando-o sem chance de questioná-la antes que ela saísse correndo. Mais tarde naquele dia, quando Noir chegou em casa, sua irmã informou que eles não conseguiram encontrar uma loja para os materiais raros. Seu pai explicou que ninguém queria alugar um espaço para eles porque não eram nobres de verdade. Noir tranquilizou seu pai, dizendo que nunca acreditou que poderiam encontrar uma loja desde o início. Ele então perguntou se seu pai tinha roupas adequadas para uma festa. Seu pai lhe deu um casaco manchado de vinho, alegando que era seu melhor terno. Desanimado, Noir decidiu comprar um novo. Na festa, Noir conheceu os pais de Emma. O pai dela brincou sobre a infância de Noir, deixando-o envergonhado e implorando para que ele esquecesse isso. Perguntando onde estava Emma, sua mãe explicou que ela ainda estava se arrumando. O pai de Emma perguntou se ela tinha mencionado algo sobre a noite, e Noir pensou que ele estava se referindo à dança. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Emma interrompeu. O apresentador anunciou que tinha recebido uma carta do ladrão fantasma, que pretendia roubar uma joia preciosa conhecida como Lágrimas da Sereia. Notando que Emma parecia perturbada com a menção do fantasma, Noir perguntou se o ladrão a tinha ameaçado. Emma rapidamente negou, e o anfitrião tranquilizou a todos que aventureiros do Imman Guild foram contratados para proteger a joia. Noir ficou surpreso com a força da aventureira ao verificar suas habilidades. Noir e Emma tiveram que esperar sua vez de dançar, pois a ordem foi determinada por classificações. Um jovem nobre chamado Mike se aproximou deles, pedindo a Emma que reconsiderasse seu pedido de cortejá-la. Emma recusou firmemente, o que levou Mike a perguntar sobre Noir. Quando ele soube que Noir era baronete, desafiou-o para uma batalha de dança. O vencedor seria decidido pelos aplausos do público, e o prêmio era um encontro com Emma. Apesar de Emma expressar seu desinteresse, Noir aceitou o desafio. Após a dança de Emma com Mike, o público aplaudiu-os, deixando Noir nervoso. Rapidamente criando uma habilidade de dança, ele se juntou a Emma no centro da sala para a dança deles. Emma aconselhou-o a relaxar e aproveitar a dança. Enquanto dançavam, todos ficaram impressionados com o quão bem Noir dançava, o que irritou Mike. Eles terminaram a dança e o público explodiu em aplausos, indicando claramente quem havia vencido o desafio. Quando Noir tentou beijar Emma, as luzes se apagaram. Uma mulher mascarada, alegando ser a ladra fantasma, anunciou sua chegada pelas Lágrimas da Sereia e Emma. Foi então que Noir percebeu que Emma também havia recebido a carta. Aproveitando a confusão, a mulher agarrou Emma e a derrubou usando uma habilidade. Noir tentou recuperar Emma, mas a mulher mascarada o chutou e conseguiu escapar com a adormecida Emma. Quando as luzes voltaram, o anfitrião correu para verificar se a joia ainda estava lá, mas foi atingido por trás por um homem mascarado.
O duo, junto com a mulher mascarada, escapou da festa. Enquanto os aventureiros se separavam para persegui-los, Noir pediu para se juntar à aventureira para resgatar Emma. Inicialmente recusando, ela viu sua determinação e finalmente permitiu sua participação com a condição de que ele não atrapalhasse. No entanto, o que a mulher mascarada não sabia era que Noir havia usado fusão mágica para misturar relâmpago com a água. Como sua fraqueza era relâmpago, ela sofreu alguns danos. Noir correu para Emma, que ainda estava inconsciente. Layla disse a ele que a condição de Emma provavelmente era devido à magia. Ela então ofereceu amizade, apesar de serem de guildas rivais. O líder da guilda de Layla se aproximou, oferecendo ajuda, pois já haviam capturado o outro fantasma e o entregaram ao conde. Layla recusou a assistência, revelando que eles também haviam capturado seu próprio fantasma. Para surpresa deles, o líder da guilda, Leo, parecia chocado. Noir notou um brinco em Leo que ele não tinha no início da noite. Quando Noir tentou ler as habilidades de Leo, ele não conseguiu ver nada. Antes que ele pudesse falar, Leo o socou. Noir usou manipulação da gravidade para fazer Leo cair de joelhos. Enquanto eles lutavam para se levantar, Layla perguntou a Noir o que estava acontecendo. Noir atirou uma pedra no brinco de Leo, revelando que ele era o outro fantasma disfarçado. Leo confessou que pretendia fazer de Emma sua esposa porque se apaixonou por ela no momento em que a viu. Noir conseguiu se levantar e exigiu que o homem deixasse Emma ir. O homem zombou dele, chamando-o de fraco e afirmando que ele não podia fazer nada para salvar Emma. Tirando força do poder da amizade, Noir resistiu à força da gravidade que o homem exercia sobre ele. O homem tentou dominá-lo, mas Emma, recuperando a compostura, deu um toque nele e usou um golpe de vento para afastá-lo. Isso fez com que ele perdesse a presa em Noir, e Layla imediatamente deu um soco nele, nocauteando-o, correndo para Emma para garantir que ela estava bem. Noir ficou surpreso quando ela perguntou se ele a odiava porque outro homem a havia tocado. Em vez de responder, ele a beijou. Quando eles voltaram para a casa do conde, ele agradeceu Noir por sua ajuda e prometeu recompensá-lo. Fiel à sua palavra, o conde recompensou Noir com uma loja para vender seus materiais raros e até reduziu o aluguel. Embora o pai de Noir afirmasse que iria reformar e projetar o local, Alice e a mãe deles insistiram que cuidariam disso. A mãe deles atribuiu tarefas de limpeza ao pai de Noir para fazê-lo se sentir útil. Emma se ofereceu para ajudar, abraçando Noir, o que atraiu olhares de desaprovação de Alice. Na academia, Emma anunciou duas coisas para os alunos. Primeiro, eles tinham uma nova estudante transferida que era Layla, e Noir a reconheceu. Emma então pediu para Layla sentar ao lado dele. O segundo anúncio foi sobre um acampamento de treinamento, essencialmente um passeio para os alunos. No dia do acampamento de treinamento, ela avisou-os para ficarem atentos devido à presença de monstros. Emma estava animada com as fontes termais, falando entusiasticamente sobre os benefícios para a pele. No entanto, Noir advertiu contra entrar nas fontes termais, apontando para outros alunos cujo olhar estava vidrado ao imaginar as meninas nas águas quentes. Enquanto continuavam sua jornada, as garotas expressaram confiança em Noir para impedir que outros meninos espionassem os banhos. Outro estudante interveio para impedir Noir de cair em um buraco escondido, e enquanto Noir agradecia, parecia evidente que ele fez isso para impressionar as garotas, que não deram muita atenção ao incidente. Pixie se aproximou deles, alegando ter visto os bandidos responsáveis pelo buraco. As garotas correram até Pixie e a encheram de admiração. Noir ficou suspeito e decidiu ler Pixie, descobrindo que ela tinha uma habilidade chamada manipulação de monstros, o que o deixou inquieto. Ele também percebeu que Emma não estava com eles novamente. Pixie mencionou conhecer um atalho para as fontes termais e ofereceu-se para mostrar o caminho, uma sugestão que eles aceitaram tolamente. Ela os conduziu por uma caverna, e Noir reclamou da escuridão, expressando preocupação de que sua formação de defesa estava agora dispersa. Apesar das garantias de Jorth e outros estudantes, Noir sacou sua espada. A fada pediu que ele aguardasse, achando assustador, mas Noir notou buracos nas paredes, sugerindo a possibilidade de ameaças escondidas. No entanto, a fada insistiu que não havia nada na caverna, argumentando que se houvesse, já teriam sido atacados. Noir a acusou de usar sua habilidade de manipulação de monstros para controlar monstros e atacá-los. Não querendo mais manter a fachada, a fada deixou de fingir e ordenou aos homens lagarto que ela estava controlando que os atacassem. Impulsionados pelo desejo de espiar as garotas no banho, os meninos avançaram contra os homens lagarto e as garotas lutaram para se defender. A fada tentou escapar, mas Noir a impediu aumentando seu peso, fazendo-a cair fora da caverna. Eles eventualmente se reuniram com Emma, que tentou enfatizar a importância de ser observador após o encontro com a fada. No entanto, os alunos estavam muito animados com as fontes termais para prestar muita atenção.
Na cabana, os garotos ofereceram uma máscara a Noir para se juntar a eles e espiar as meninas, mas ele recusou, sabendo que as meninas contavam com ele para impedi-los. Os garotos o chamaram de traidor e correram atrás dele enquanto as meninas se preparavam para entrar nos banhos. Com a casa de banhos à vista, Noir tentou encontrar uma maneira de impedir os garotos. Foi então que Emma se colocou na frente deles, criando uma parede de terra que interrompeu temporariamente o progresso deles. Surpresa ao ver Noir tomando uma posição, Emma o questionou e ele explicou que estava tentando impedir os outros garotos. A parede, no entanto, não foi suficiente para detê-los, e eles rapidamente se levantaram novamente e continuaram em direção ao balneário. Noir disparou balas de pedra neles e Emma usou suas balas de terra. Jorth, alegando que não havia como detê-los, deu um soco em Emma. Ela usou seu próprio soco para bloqueá-lo, mas a força a fez cair nos braços de Noir. Acidentalmente segurando-a, Noir rapidamente a soltou e pediu desculpas, e Emma o perdoou, reconhecendo que ele a tinha salvo. Ela questionou Jorth sobre sua força incomum e ele admitiu ter tomado várias poções mágicas e itens para aumentar seus músculos, tendo gastado todo o seu dinheiro nisso. Elma o chamou de novato estúpido por ir a tais extremos apenas para espiar garotas sem qualquer história. Jorth argumentou que era o sonho de todo jovem espiar garotas nuas e afirmou que esse era seu propósito. Ele tentou convencer Noir de que era isso que ele queria fazer, mas Noir manteve sua posição e declarou que estava errado, o que levou Jorth a atacá-lo usando seu poder mágico de poção de aumento. Noir precisou editar sua habilidade para se tornar inútil mais uma vez, permitindo que ele derrotasse Jorth. No entanto, Jorth riu e declarou sua derrota. Foi quando Noir percebeu outro garoto correndo em direção à casa de banhos. Ele correu atrás dele, mas o garoto era rápido demais. Noir teve que lançar peso sobre si mesmo para desacelerar, deixando-o com apenas 200 pontos de vida. Mesmo assim, isso não o impediu. Os dois pularam na banheira de hidromassagem, com Noir gritando para as garotas que um tarado tinha entrado. Quando ele abriu os olhos, percebeu que o lugar estava vazio enquanto as garotas estavam de lado, ainda vestidas. Emma informou ele que ela tinha dito a elas para esperarem um pouco antes de entrar no banho, o que o aliviou. Desmaiado de usar tanto LP, Noir acordou com uma toalha amarrada sobre os olhos. Elma instruiu a não tirá-la e garantiu que ela tinha trancado os garotos em seus quartos. Para recompensar Noir por ajudar as garotas, elas permitiram que ele tomasse banho com elas. As garotas o mimaram e, para ajudar a aumentar seu LP, esfregaram-se nele, fazendo seu LP ultrapassar 10.000. Aquela noite marcou com o momento para Noir abrir sua loja de materiais raros, e as garotas vieram para ajudar com os toques finais. Elas perguntaram qual nome ele havia escolhido para a loja, e ele mencionou que todos tinham sugerido nomes diferentes. No final, decidiram pelo nome que Toromaru havia sugerido, Raridades Stardian. Alice e seus pais entraram e informaram que haviam distribuído todos os folhetos. Então, tudo o que restava era abrir a loja. Noir observou enquanto as pessoas enchiam a loja, refletindo sobre o quanto ele havia progredido desde que perdeu seu emprego na biblioteca e conheceu Olivia. Ele se perguntou se havia uma maneira de agradecê-la adequadamente por tudo. Noir foi ao calabouço ver Olivia, e quando ela perguntou por que ele estava tão sério, ele disse que veio para expressar sua determinação. Ele prometeu encontrar uma maneira de libertá-la e acabar com seu sofrimento. Olivia agradeceu, mas pediu que ele não se esforçasse demais. Apesar do pedido dela, Noir permaneceu determinado a libertá-la. Então consultou o grande sábio para saber se havia uma maneira sem matá-la. O sábio sugeriu que ele poderia encontrar as respostas que precisava no 15º andar, então Noir seguiu para lá. No 14º andar, ele viu uma placa instruindo-o a escolher o caminho 1 se estivesse sozinho, e o caminho 2 se acompanhado. Escolhendo o número 1, Noir enfrentou o primeiro desafio, atravessar um caminho estreito com espinhos abaixo dele. Apesar de ser um pouco covarde, ele voltou imediatamente. Mais tarde, ele se encontrou com Emma e compartilhou tudo sobre a masmorra secreta, Olivia e seu plano de libertá-la. Emma o tranquilizou dizendo que ele podia contar com ela, e se ofereceu para ir com ele à masmorra secreta. Noir a levou junto e ao chegar no 14º andar, eles escolheram o caminho marcado com o número 2, que os levou até uma porta. Eles entraram na sala e a porta se trancou atrás deles. Logo, eles foram abordados por goblins que exigiram ser alimentados. Noir retirou comida da dimensão de bolso que ele havia criado e deu a eles. Os goblins correram para a comida e começaram a comer avidamente. Embora Emma achasse o jeito deles de comer nojento, eles exigiram que ela os entretivesse grunhindo como um porco. Relutantemente ela obedeceu, mas eles disseram para ela parar, achando-a sem graça. Os goblins então exigiram mais comida do Noir, que prontamente forneceu. Enquanto comiam, de repente começaram a vomitar e caíram, segurando os estômagos. Aconteceu que Noir tinha envenenado a comida antes de entregá-la a eles, utilizando uma habilidade que adquiriu de seu mestre. Depois de lidar com os goblins, Noir e Emma desceram ao 15º andar, onde encontraram alguém acorrentado que parecia exatamente Olivia. Noir tentou falar com ela, mas ela não respondeu. Ele usou seu olhar perspicaz e descobriu que ela era o clone de Olivia, e as correntes que aprendiam eram as verdadeiras correntes da morte.
Um aviso na parede instruía-os a encontrar uma maneira de libertá-la sem matá-la, e um caminho apareceria. Emma usou um golpe de vento para cortar as correntes, e o clone caiu. Quando ela abriu os olhos, levantou-se e perguntou se eram eles que a libertaram. Noir disse para ela parar de fingir ser sua mestre, afirmando que sabia que ela era a verdadeira Death Chain. Sacando sua espada, Noir confrontou a falsa Olivia, que fingiu estar chocada por ele ter descoberto seu segredo. Fake Olivia afirmou que queria testar o quão poderosa ela era, o que levou Emma e Noir a sacarem suas armas. Noir atirou uma grande bala de pedra nela, mas ela a chutou para longe. Então, ela criou um golpe de dragão de fogo e os atacou. Embora eles tenham desviado, ela enfrentou Emma, ridicularizando sua habilidade de baixo nível antes de chutá-la. Correndo para o lado de Emma, Noir ativou o elevador do calabouço para transportá-los para fora dali. O elevador os levou ao andar de Olivia, onde ela brincou sobre Noir estar atraindo na sua presença. Ver Olivia foi um choque para Emma, mas Noir explicou que ela era a verdadeira. Noir então informou Olivia sobre o encontro deles com as Correntes da Morte e sua impostora. Emma destacou que se a falsa Olivia era uma cópia exata, elas compartilhavam a mesma fraqueza. Em vez de responder diretamente, Olivia perguntou a Emma sobre o tamanho do seu sutiã. No entanto, Noir insistiu para que ela se concentrasse e revelasse sua fraqueza. A contragosto, Olivia mencionou encontrar dificuldades quando lutou na cidade deles, mas depois disse a Noir para esquecer de ajudá-la. Ele perguntou a Olivia por que ela era tão gentil com ele e por que o ajudava tanto, mesmo que ele não tivesse feito nada por ela. No entanto, ela permaneceu em silêncio, mantendo sua atitude enigmática. Apesar da falta de resposta dela, ele garantiu que derrotaria a falsa Olivia e a libertaria. Ao voltar para a cidade, Noir contou a Emma que planejava ir à biblioteca para reunir informações sobre Olivia. Na loja, ele encontrou Lola e Luna, que lhe deram um aumento de LP. Com a energia aumentada, ele foi à biblioteca, onde encontrou informações úteis. Usando esse conhecimento, ele criou uma habilidade que acreditava poder derrubar a falsa Olivia. No caminho para casa, encontrou a falsa Olivia. Noir ativou a nova habilidade e a atacou, mas ela facilmente desviou do ataque dele. Em retaliação, ela usou sua espada para cortar o peito dele, eletrocutando-o no processo. Usando seus olhos perspicazes, ele percebeu que a espada dela tinha atributos de relâmpago. A falsa Olivia então se aproximou dele, levantando sua espada com a intenção de dar um golpe fatal. 200 anos no passado, um jovem que se parecia muito com Noir se aproximou de Olivia e pediu que ela se tornasse sua mestra. Inicialmente, ela recusou, afirmando que não sabia como ensinar, e o deixou sozinho no bar. Persistente, o jovem seguiu-a por todos os lados, até mesmo para a casa de banho, mas Olivia continuou a rejeitá-lo. Certo dia, ele revelou que havia prometido a um amigo que se tornaria o maior aventureiro do mundo. Olivia então o desafiou, dizendo que se ele conseguisse arranhá-la, ela o aceitaria como aluno. Apesar de suas tentativas de atacá-la com sua espada, Olivia habilmente se esquivou e pousou na borda da lâmina. Depois de sair da espada, ela o aconselhou a desistir de se tornar um aventureiro. No entanto, em vez de seguir seu conselho, ele aproveitou todas as oportunidades para fazer perguntas a ela. Apesar da relutância inicial de Olivia, ela começou a responder suas perguntas, e com o tempo, se acostumou com sua presença. Um dia, o barman informou-a que o jovem tinha morrido. Ele sacrificou-se para salvar uma menina de um monstro. Esta notícia deixou Olivia a pensar se ele teria sobrevivido se ela tivesse concordado em ensiná-lo. De volta ao presente, antes que a falsa Olivia pudesse atacar, Noir, Emma, Lola, Luna e Liela uniram forças para contra-atacar. Noir expressou sua gratidão, mas os advertiu de que ela era extremamente poderosa. As garotas, no entanto, estavam determinadas a lutar ao lado dele como uma forma de retribuir a ajuda que ele lhes havia dado. Apesar de seus esforços combinados, a falsa Olivia habilmente desviou de seus ataques. Ela atacou Emma com sua espada, eletrocutando-a. Reconhecendo que a espada é uma ameaça significativa, Noir usou sua habilidade de editor para apagar seu atributo de eletricidade. Layla então usou seu punho demoníaco para quebrar a espada ao meio, mas a falsa Olivia retaliou lançando um ataque de dragão de fogo. Isso nocauteou Layla, e quando Noir pediu a Luna para curá-la, ela também desmaiou, mencionando sentir-se febril. Logo, ele percebeu que as outras garotas estavam na mesma situação, e ficou claro que a falsa Olivia tinha feito algo para deixá-las doentes. Mais uma vez, era apenas Noir e a falsa Olivia. Noir achava que poderia lutar com ela, já que ela não tinha armas. No entanto, ela liberou o dragão de fogo mais uma vez. Noir tentou desviar, mas de repente não conseguiu se mover. Embora ele tenha conseguido se mover a tempo, percebeu que ela poderia ter mexido em suas habilidades. Para testar isso, ele disparou uma bala de pedra contra ela, mas ela enviou de volta, atingindo-o. Isso confirmou que ela estava mesmo manipulando as habilidades dele. Apesar da incerteza em derrotá-la devido ao seu poder formidável, Noir encontrou força na presença de seus amigos e na lembrança da ajuda de Olivia.
Determinado a derrotá-la a qualquer custo, ele decidiu sacrificar todas as suas habilidades, exceto aquelas que Olivia lhe deu. Essa estratégia permitiu que ele lutasse de igual para igual com ela. Quando ele tentou cortá-la com sua espada, descobriu que a pele dela era incrivelmente dura. No entanto, movido por determinação, Noir continuou. Olivia, irritada, desferiu uma série de socos, não dando a ele chance de se defender. Depois ela o chutou, fazendo-o voar pela ponte até bater na parede. Mesmo quando Olivia libertou o dragão de fogo novamente na tentativa de queimá-lo até a morte, Noir pensou em seus amigos e decidiu que não morreria ainda. Pegando sua espada, em vez de desviar do ataque, ele correu direto para o dragão. Olivia tinha um sorriso satisfeito, pensando que finalmente o havia matado. No entanto, Noir cortou as chamas como um Ashura em fúria, acertando-a entre os olhos. Ele pressionou sua cabeça para baixo, forçando-a a voltar a ser correntes antes de eventualmente transformar-se em pó. Após derrotar a falsa Olivia, suas últimas palavras foram uma maldição, mas Noir a ignorou, dizendo que tinha amigos que levantariam qualquer maldição. Exausto, ele caiu de joelhos, e as garotas, agora em pé, foram até ele. Noir admitiu que tinha usado muito LP, mas elas o tranquilizaram, oferecendo um reforço de LP. Apesar do cansaço, Noir se sentia eufórico, cercado pelo apoio de seus amigos. Ele foi ver Olivia, finalmente livre, e a encontrou do lado de fora, assistindo ao nascer do sol. Dominado pela emoção, Noir chorou e correu para seus braços abertos. Ele perguntou por que ela não lhe contou que estava sofrendo, e ela explicou que não queria preocupá-lo. Agradecida por sua ajuda, Olivia agradeceu a ele, e ele por sua vez expressou gratidão por tudo que ela fez por ele. Enquanto isso, de volta à loja, tudo estava indo bem. O pai de Noir, que às vezes era um idiota, ponderava quanto dinheiro poderia ganhar apostando na pontuação do Ronaldo. No entanto, sua esposa o trouxe de volta à realidade. Noir e Lila estavam treinando juntos, e a visão deles levou Lola e Luna a se juntarem, aumentando os pontos de LP de Noir. Emma, a última a chegar, não perdeu tempo em agarrar Noir e beijá-lo. Uma Alice alarmada, brandindo uma espada, declarou estar pronta para lutar até a morte por seu irmão. Quando Noir e Olivia entraram na masmorra, ela perguntou se ele havia recuperado as habilidades que sacrificou. Noir, no entanto, decidiu explorar a masmorra com calma para recuperar as habilidades perdidas. Olivia mencionou que ao chegar ao 100º andar, ele ficaria tão forte quanto ela, e com confiança, Noir declarou sua determinação em chegar lá. Isso é tudo para este vídeo. Assista ao próximo vídeo, e a gente se vê no próximo.